Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Desafios de Cordel, de César Obeide, um autor bastante conhecido por sua obra em cordel. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre essa história. Desafios de Cordel apresenta um panorama da literatura de cordel e do repente de viola, duas autênticas manifestações da cultura popular brasileira. São apresentados com muito humor os ciclos do reconto, jornalístico, biográfico e diversos desafios, todos eles inspirados nas famosas pelejas entre cantadores e repentistas. Os poemas são enriquecidos por belas ilustrações feitas em técnica mista, incluindo a xilogravura. Esses são excelentes motivos para indicar a leitura desse livro aos seus alunos, não é mesmo? Mas quem é esse escritor que conhece tão bem o universo da literatura, da poesia e da cultura popular? Além de autor de livros infantis e juvenis, ele é educador e contador de histórias. Veja só, ele vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dele para você. Olá, eu sou o César Obeide, sou escritor e palestrante e com muita alegria venho falar sobre o livro Desafios de Cordel, um livro maravilhoso que trata desta parcela da cultura popular brasileira. O livro Desafios de Cordel fala sobre duas manifestações da chamada cultura popular brasileira. Uma delas é a literatura de cordel e o outro é o repente de viola. No livro Desafios de Cordel, eu trato alguns ciclos desta manifestação. Por exemplo, o cordel jornalístico. Todos nós sabemos que durante muitos e muitos anos a literatura de cordel serviu como o jornal do sertanejo. Muitas vezes um fato, isso nos anos 30 ou 40, por exemplo, um fato que aconteceu, um fato real, virava folheto de cordel, porque um poeta rapidamente o escrevia, imediatamente o imprimia e distribuía para as pessoas. E o lugar de venda da literatura de cordel, tradicionalmente qual era? Era a feira pública, onde as pessoas vendiam frutas, legumes e tudo mais. Agora vocês imaginem que coisa maravilhosa, uma forma literária vendida em feira. Então, no livro Desafios de Cordel, eu trago o ciclo jornalístico, eu trago um poema maravilhoso falando sobre a leitura, eu falo sobre meio ambiente e a parte que os jovens e as crianças amam, que é o desafio, no qual um poeta começa improvisando, sempre falando as suas vantagens, nunca ofendendo o oponente, mas sim valorizando as suas qualidades em relação ao do outro, e o outro repete o seu poema, desenvolvendo. Então o livro também tem essa questão do desafio, do improviso poético, além de um texto de abertura no qual eu falo da brasilidade da literatura de cordel e da cantoria de viola. Então o livro é um grande presente para vocês conhecerem um pouco mais sobre a nossa poesia popular. Esses são excelentes motivos para indicar a leitura desse livro aos seus alunos, não é mesmo? As ilustrações do livro possuem as cores e a atmosfera do Nordeste, e por isso estabelecem um diálogo dinâmico e vivo com o texto, fazendo com que o jovem leitor se deixe encantar pela magia da poesia popular. O responsável por esse trabalho é Fernando Vilela, que nasceu em São Paulo em 1973. Como autor e ilustrador, Vilela já tem livros publicados em 8 países e recebeu 5 prêmios Jabuti. Teve 3 livros selecionados para o catálogo White Heavens da Biblioteca Internacional da Juventude de Munique, na Alemanha. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre Desafios de Cordel. Essa obra apresenta ao leitor a forma poética do cordel, muito presente na literatura brasileira. O gênero nasceu no século XVI em Portugal e ganhou suas características típicas na região nordeste do Brasil. O livro apresenta essa forma de arte em suas diversas modalidades: a cestilha, a setilha, martelo, entre outras. Permite, portanto, um rico trabalho com a linguagem. O contato com essa forma poética, não só na forma escrita, mas também na forma falada, permite ao leitor, de maneira divertida, desenvolver a noção de ritmo e praticar o recurso poético da rima. A literatura de cordel nos ajuda a perceber que, em alguma medida, já temos dentro de nós, na fala cotidiana, a propensão a utilizar as métricas mais recorrentes da língua portuguesa. Desafios de Cordel
possibilita aos leitores do 6º e 7º anos entrar em contato com uma manifestação da língua portuguesa, o cordel, além de possibilitar o trabalho com o tema O Mundo Natural e Social, observando as descobertas e relações pessoais com atenção às diversidades regionais. Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha a um aluno que leia em voz alta o texto da 4ª capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as questões que o texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor. Este leitor deve ser capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. César Obeide conta, no texto que abre o ciclo jornalístico, que durante muito tempo a literatura de cordel foi considerada o jornal do sertão, havendo então o encontro de 2 gêneros, o da notícia, para informar, e o de cordel, para fruição. Leia com os alunos os 2 cordéis desse ciclo. Pergunte quais informações esses textos querem passar ao leitor. Depois, divida a sala em 2 grupos. Cada grupo vai ficar responsável por transformar um desses cordéis em texto do gênero notícia. Arte. Reforce com a turma a relação entre o cordel e a xilogravura, ressaltando a importância das imagens na divulgação dos textos por esse tipo de reprodução ser barata. Chame a atenção dos alunos para as ilustrações do livro, que reproduzem os estilos das imagens em xilogravura. Oriente os alunos na produção de uma imagem com técnica semelhante à da xilogravura. Como é difícil entalhar imagens em madeira, troque-a por isopor ou EVA. Espero que a experiência de leitura com seus alunos seja tão curiosa e divertida quanto Desafios de Cordel. Bom trabalho!